Irmãos, irmãs, boa noite. Com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui, dando o nosso melhor, embora em uma situação bem minguada da nossa capacidade. O tema pais e filhos, num olhar espírita, em um olhar espírita. A base dessa nossa conversa parte do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografia de nosso querido Chico Xavier. O capítulo 18 desse livro trata dos pais e filhos. É muito interessante porque nós sabemos que, em regra, as reencarnações são programadas. Então, há uma conexão, uma conversa entre os pais e os futuros filhos, entre aqueles que vêm para casarem-se, enfim, e depois ter os filhos, seja por via biológica, seja por adoção. Enfim, que se coloque não de filhos e as outras condições de pais. O que o pai deve realmente estar com relação aos filhos? O pai é um timoneiro, vamos dizer assim, é o comandante da educação dos filhos. Educação formal, escolar, e educação moral dos filhos também. Porque o Espiritismo não se preocupa só com a educação. Ele, acima de tudo, busca a educação moral. Porque assim o intelecto e a moralidade, caminhando, melhora a evolução do espírito. Os pais devem dar exemplos de bom tom para os filhos. Não pode ser alguém que os ensine a mentir. Nós percebemos isso com facilidade, às vezes, nos pais. O telefone toca, olha, atende aí e fala que o papai não está. Ou seja, com isso nós estamos incentivando os nossos filhos a mentir. Toca a campainha, fala que o papai saiu. Da mesma forma, não é um bom ato a ser ensinado para o filho. O pai, como eu falei, tem que dar exemplos salutares aos filhos, porque o filho, os filhos, principalmente na primeira idade, na primeira infância, eles, como diz Jean Piaget, eles absorvem tudo que os pais lhes repassam. Então é como se fosse uma esponja. Essa esponja, como se nós jogássemos a água, a esponja encharca daquele líquido. Assim também os nossos filhos encharcam dos líquidos verbais, dos líquidos do exemplo dos seus pais. É muito importante a gente olhar isso. E os filhos para com os pais devem também ter um respeito muito grande, honrá-los, até como está no mandamento da lei mosaica, honrar pai e mãe para que viva maior tempo na terra. Esse honrar e os filhos devem, acima de tudo, um zelo maior pelo pai, pelos pais, não deve agredi-los com palavras ou de outro modo, deve sim subserviência aos pais. Às vezes os filhos querem mandar nos pais, querem que os pais digam a decisão que eles tomaram e querem ainda dizer que aquela decisão foi boa ou ruim. O filho não tem essa competência para fazer esse tipo de juízo, porque ele estaria pondo em xeque a autoridade paterna. A não ser que o pai peça um conselho para o filho, essa coisa toda, aí sim. Mas às vezes o filho já chega e diz, olha, isso que você fez não está certo, etc, etc. Eu tenho tido cuidado quando sou abordado dessa maneira, de dizer, olha, quem manda nessa casa sou eu.
Então vamos andar nessas regras. Principalmente quando os pais envelhecem, os filhos ficam donos dos pais, ao invés de protetores, de auxiliares, não. Ficam donos dos pais. Querem que os pais gostem das mesmas coisas que eles, não respeitando a diversidade de gerações. Espiritualmente, o filho e o pai, quando eu falo pai, abrange pai e mãe. O filho e os pais podem ser inimigos. E vieram encarnar com essa condição, entre paternidade e filiação, para amenizar ou resgatar essa dívida do passado. Aquele filho problema, aquela ovelha negra da família, como dizia a música da Rita Lee, me veio à cabeça agora. É muito importante que não seja assim, que essa programação se cumpra. Porque às vezes são espíritos afins, positivamente afins, aquela família doce, aquela família que não dá problema, aquela família compreensiva. Ótimo, são espíritos que vieram para mutuamente se ajudarem. Outras vezes vêm aqueles que são complicados, sejam na condição de pais, sejam na condição de filhos, e que é necessário observar com mais amplidão essa situação. Isso o Espiritismo nos mostra. É devagar que a situação vai se mostrando melhorada. Aqueles filhos que às vezes vieram, entraram para o mundo das drogas, e depois, com a ajuda dos pais, e com a ajuda deles mesmos, com a ajuda de uma religião, de uma espiritualidade, eles acabam deixando o vício. Isso é muito importante, até porque geralmente esses vícios são vícios obsessivos. São desencarnados que eram muito apropriados a esse tipo de vício, por exemplo, usavam drogas, fumavam, bebiam, aproximam desses seres mais frágeis, exatamente para fazê-los tomarem, fumarem, usarem drogas para lhes satisfazer os espíritos essa situação. Tanto que André Luiz costuma dizer que, em muitos casos, aquela pessoa que está bebendo é o caneco vivo do espírito que está se aproveitando, vampirizando essa situação. Então, pais e filhos requer todo esse cuidado, toda essa conversa, principalmente porque quando está na adolescência, os filhos são filhos do grupo. Isso é normal, né? Para essa fase moderna ou pós-moderna dessa filiação, dessa sociedade líquida. Então isso é normal hoje, serem do grupo. Num passado da minha idade, por exemplo, não, eram filhos, os filhos estavam sempre agarrados aos pais. Hoje não, são desgarrados. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apenas dizendo como funciona a filiação nesse momento contemporâneo. E aí fica difícil, às vezes, para os pais terem acesso a esses filhos. O grupo fala mais alto. E nesse momento é muito fácil de se ter um processo obsessivo. Muito fácil. Porque há um número de vibrações, vamos dizer assim, muito atrativas para essa situação de uma mocidade agrupada. É algo para nós pensarmos, refletirmos. E nós também, como pais, devemos observar como estamos conduzindo os nossos filhos. Até que ponto nós estamos sendo pais ou estamos sendo permissíveis apenas. Aqueles que dão muito presente aos filhos, geralmente o fazem por não ter dado a eles próprios, aos seus rebentos, chamemos assim, por conta de que não tem muito tempo para ficar com os filhos, tem culpas que eles querem, os pais querem afastar de si através de coisas. Há uma
passagem interessante que um pai chega para o filho e diz assim: filho, você está na droga, eu dei tudo para você, dei carrinho rolimã, aquele tempo era assim, dei carrinho rolimã, etc. Né? Hoje seria patinete motorizado e outras coisas mais. E você ainda assim foi para a droga? Sim, pai, fui. O senhor me deu, de fato, todas essas coisas que o senhor está enumerando, mas o senhor não me deu o Senhor. O senhor não me deu o tempo do senhor. O senhor não me deu o carinho do senhor. O senhor nunca empurrou esse, entre aspas, carrinho de rolimã. O senhor nunca jogou uma bola comigo. O senhor nunca foi para uma piscina comigo. Então o senhor não me deu a sua própria pessoa, a sua própria paternidade. É importante a gente ver isso e nos perguntar, como pais, o que é que de fato nós estamos dando para os nossos filhos. Estamos dando o que espiritualiza ou o que materializa? Porque se estivermos no campo da aquisição material para os nossos filhos, nós estaremos ensinando-os a serem extremamente apegados a toda sorte de bens materiais. Eles ficam indolentes, eles não gostam de trabalhar. Por quê? Porque nós não demos a eles a dificuldade necessária. É aquela história da lagarta que entra no casulo e começa a se mexer, antes de se tornar borboleta, e o homem vai lá e rasga o casulo. Sai algo disforme, sem força nas asas, e não consegue sequer sobreviver. Então, emocionalmente também nós temos que preocupar com o que estamos fornecendo para os nossos filhos. É algo muito importante saber essa situação. E nós devemos observar também que nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida, como diz o profeta Khalil Gibran Khalil. E nem os pais são propriedade dos filhos, porque pais e filhos são espíritos. Espíritos dotados de livre-arbítrio. Espíritos, cada qual com a sua bagagem ao longo do tempo, que os diferenciam principalmente quando criança, porque já sai do ventre, já às vezes recebe traumas durante o estado pós-ventre, mas ainda pequenos, porque tem uma estimativa, uma pesquisa que diz que uma criança até 7 anos de idade já ouviu 100 mil nãos. E nós queremos que esse ser tenha uma boa autoestima, seja otimista. Depois de 100 mil nãos, é complicado. E não quer dizer que a gente deva dizer sim para todos os questionamentos, todas as demandas. Mas entender que o ser já traz, só nessa vida, essa bagagem, imagina em outras vivências passadas. Às vezes o ser já chega muito derrotado, um psiquismo muito frágil, uma situação muito difícil. E isso mostra exatamente quem somos ainda nesse mundo de provas e expiações. Todos temos os nossos calcanhares de Aquiles, todos temos os nossos pontos de fragilidades, e não há mal nenhum em ser assim. Aliás, isto ocorre por sermos humanos. Só um psicótico que não tem altos e baixos no seu humor, porque ele não sente a realidade da vida. Ele já está fora da realidade. Isso é muito importante a gente observar. Aquela pessoa muito fria, aquela pessoa muito calculista, aquela pessoa que não se emociona, a gente tem que observar com cuidado este ser. Porque o normal é emocionar, o normal é realmente sentir dores emocionais, dores de toda a ordem. Esse é o normal da vida. Sensações são situações físicas, são ocorrências emocionais.
A gente não tem sensação de culpa, a gente tem sentimento de culpa. Quando nós estamos, talvez, numa situação ou outra, nós podemos ter sensações. Aquelas diversões, ali às vezes você não tem sentimentos. Você está no mundo das sensações. E as sensações são materializantes. Ou seja, elas viciam profundamente. A pessoa usa uma droga, tem uma sensação de alucinação, uma sensação, no geral, muito gostosa. Aí ele fala, vou repetir a tolerância à quantidade da droga, e logo ele está plenamente viciado. Tendo essas sensações bem mais a miúde, bem menos espaçadas, e um aumento considerável do volume da droga para produzi-los. Então é muito complicada essa questão. Tudo aquilo que está no campo da sensação pode ser viciante. E o sentimento também, às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa, um sentimento negativo, um sentimento de vítima, e aquilo pode viciar e aquele ser não aproveitar o melhor de si. A culpa foi do meu pai, a culpa foi do céu, a culpa foi disso, a culpa foi daquilo, enquanto não tem culpado. Nós devemos fazer a nossa parte. Então esse é o aspecto que um pai, os pais, devem trabalhar muito com os filhos e incentivar os filhos também a trabalharem essas questões entre sentimentos, sensações, emoções, para que haja um equilíbrio psicológico melhor. O Espiritismo dá essas ferramentas ao nos mostrar que, em regra, estamos repetindo circunstâncias de vivências passadas. Essa é a beleza do Espiritismo como ferramenta de observação e melhoria. Que Jesus esteja conosco sempre, para que possamos, seja como filhos, seja como pais, tomarmos o melhor rumo dessas situações, fazendo o melhor de nós, sendo cuidados, agraciados, intuídos pelos bons espíritos. Que assim seja.